Paz seja convosco, meus irmãos. Que culto gostoso é esse, gente? Aleluia! Que bênção, que bênção. O que foi dito no início está se provando, né, como cumprimento da palavra. Deus está no nosso meio, aleluia. Achou? Glória a Deus. Antes de nós compartilharmos, eu senti no coração de cantar um louvor com vocês. Hoje parece que o culto é um culto especialmente voltado para adoração, não é? Se você souber, cante. Se souber cantar de cor, cante de olhos fechados. Esse louvor diz assim: há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Quantos conhecem? Levanta a mão. Se você ainda não sentiu, esse é o momento para você começar a perceber o agir, o trabalhar, a presença do Senhor em nosso meio. Você que está nos assistindo de longe, você pode cantar aí também, adorando ao Senhor, aleluia. Há um doce Espírito aqui, sim, eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, enchendo do teu poder, te adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Se te achas salvo e ao invés estás débil e oprimido e sem vigor, e rende-te à presença de Jesus, e o Espírito te encherá de amor. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, nos enchendo com teu poder, te adoraremos por tua presença aqui, e que renovarás os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Na segunda-feira passada agora, eu percebi que eu estava gripado, e quando chegou o fim do dia eu percebi que eu estava fortemente gripado. Não era uma gripe comum. Minha garganta foi afetada, meus pulmões foram afetados, era gripe mesmo, não era nada mais grave do que isso. E eu tinha um compromisso para pregar ontem de manhã aqui, ministrar no seminário da Escola Bíblica Dominical aqui ontem pela manhã. Tinha um compromisso para pregar no aniversário de uma igreja
ontem à noite em Itaquera, e já tinha o compromisso de estar ministrando a palavra de Deus para os irmãos. E eu estava com medo. Eu falei, Senhor, será que eu vou conseguir? Minha garganta não aguenta. Vocês devem ter percebido, além de eu não cantar muito bem, que ela está falhando um pouquinho, né? Ela está falhando um pouquinho. Mas eu quis louvar a Deus por poder, olha, ministrei ontem de manhã, preguei ontem à noite e estou aqui louvando a Deus. E como Deus está enchendo os nossos corações, eu soltei a voz, viu, irmão Milton? Eu soltei a voz aqui, eu não poupei para pregar, não. Falei, eu vou cantar, depois Deus me dá voz para pregar, aleluia. Pastor Márcio está ausente, ele está em Búzios, no Rio de Janeiro. A culpa dele estar ausente é minha, tá? Eu que pedi para ele ir no meu lugar, porque por conta dos compromissos de ontem eu não poderia ir, e os irmãos lá precisavam de ajuda, então ele foi me socorrer, ele está lá atendendo a um pedido meu, socorrendo numa necessidade da igreja, e por isso hoje eu estou aqui para trazer a palavra de Deus. Ele ontem ministrou lá no encontro de casais, está ministrando agora à noite lá para a igreja e amanhã certamente já estará de volta para estar conosco aqui na terça-feira. Queridos, esta palavra Deus me deu hoje pela manhã. Eu fiquei preocupado, né? Porque a gente tem que ministrar várias vezes e nem sempre nós estamos preparados, digamos assim. Pode parecer incrível um pastor que já é pastor há 45 anos dizer que às vezes não está preparado. Nem sempre nós estamos com o coração tão aberto assim que a gente entende a vontade de Deus e a palavra de Deus. Mas Deus abençoou pela manhã, Deus abençoou ontem à noite também, deu uma palavra nova, deu uma palavra extraordinária. E aí eu falei para minha esposa, olha, eu vou me recolher agora que eu quero me preparar para hoje à noite. E eu pensei que talvez fosse ficar algumas horas ali lendo, orando, pedindo. E em pouco tempo Deus foi colocando uma palavra no meu coração. E uma palavra que eu nunca preguei antes. E hoje eu quero compartilhar isso com vocês. Eu entendo que Deus deu isso para nós aqui. Deus deu para nós, para quem está assistindo. É uma palavra que veio para o teu coração nesta noite. Eu vou ler em 2 lugares da Bíblia, o primeiro deles está em Mateus, capítulo 12, versículo 29. Mateus 12, 29. É o trecho de uma história bastante conhecida, uma parábola que Jesus falou. Se eu tossir um pouco no meio da palavra, vocês não reparem não, por favor, viu? Ainda é a consequência da gripe. Então diz assim o versículo 29. Ou como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não maniatar o valente, saqueando então a sua casa? Segundo trecho, Josué, capítulo 5, versículo 13, 14 e 15. Então esse primeiro... Como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar, ou pegar, ou saquear os seus bens, se primeiro não amarrar o valente, saqueando então a sua casa? É uma pergunta que o Senhor faz. E o segundo texto, Josué 5, versículos 13, 14 e 15, dizem assim. E sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou os seus olhos e olhou. E eis que se pôs em pé diante dele um homem, que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe, és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E ele disse, não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com seu rosto em terra e o adorou, e disse-lhe, que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué, descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué fez assim. Aleluia. Fecha os teus olhos. Senhor, a tua palavra é verdadeira, a tua palavra é eterna.
ela é fiel, aleluia. Senhor, Tu tens concedido a nós, Senhor Deus, momentos de adoração extraordinários nesta noite. E agora, Senhor Deus, eu rogo a Ti, Senhor, que o Senhor venha abrir também os nossos olhos para compreendermos as realidades espirituais que estão diante de nós, Senhor, e que porventura não estejamos conseguindo perceber. Abre os olhos da Tua igreja, abre os olhos de cada um de nós. Abre os olhos daquele que está longe agora, Senhor, que está assistindo, ou que virá em algum momento daqui para frente assistir esse culto. Abre os olhos para podermos enxergar, ó Deus amado, qual é a realidade do mundo espiritual ao nosso redor. Fala conosco nesta noite, Senhor. Eu te peço isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Meus queridos, que maravilha quer saber que nas horas mais difíceis, nas horas mais críticas, nos momentos mais críticos que nós passamos, nós podemos contar com a presença de Deus. Não é maravilhoso isso? Como isso foi exaltado, esse hino que as irmãs contaram, falando de como elas venceram, de como é possível vencer na presença de Deus. Então não importa o que nós estamos passando, não importa qual é a situação, nós podemos descansar, porque Deus está sempre pronto para nos socorrer, sempre pronto para lutar as nossas guerras e sempre pronto para nos dar a vitória. Só uma irmã percebeu o que foi dito. Eu vou repetir isso para vocês. Não importa o que você esteja passando, não importa quão crítica é a situação, não importa quão difícil é o momento que nós estamos vivendo, nós podemos ter a certeza que Deus sempre está pronto para nos socorrer, para nos ajudar, para lutar as nossas guerras e nos dar a vitória. Aleluia! Glória a Deus por isso, aleluia! Quando Deus fala para Jeremias lá no capítulo 33, no versículo 3, dizendo: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, Jeremias estava num momento difícil. Ele estava preso, ele estava sendo perseguido justamente por fazer a vontade de Deus, por obedecer a Deus, por profetizar a mensagem que Deus havia dado. E naquele momento de dor e de tristeza que ele passava, e ele passou por várias, ele passou por muitos momentos assim. Foi perseguido, foi preso, foi jogado num poço, enfim, foram várias situações que ele passou. Mas naquele momento específico, que ele estava preso somente por obedecer a Deus, o Senhor fala ao seu coração: olha, Jeremias, você está triste, você está preocupado, pode clamar, busca a minha presença, busca a minha face, clama a mim e eu vou responder para você, e vou mostrar para você coisas maiores, além daquelas que você está vendo agora. Às vezes a nossa percepção, ela é limitada pela circunstância, a gente só vê o que está nos olhos, assim, ó. A gente vê o problema, vê a dificuldade, vê a luta, vê a nossa incapacidade, mas nem sempre nós conseguimos perceber a presença de Deus. Nem sempre conseguimos ver o agir de Deus, os guerreiros de Deus ao nosso lado. Aleluia. Queridos, quando as nossas guerras, as nossas batalhas forem consequência da nossa natureza carnal, foram consequência dos nossos erros, das nossas escolhas erradas, dos nossos ressentimentos, das nossas mágoas, aí nós temos sempre que pagar um preço. A consequência, nós sofremos, nós passamos por lutas e por dificuldade. Mas quando nós estamos em obediência a Deus, quando nós estamos servindo a Deus, procurando viver uma vida digna na presença de Deus, nós podemos ter a certeza de que Ele entra na batalha. Nós podemos ter a certeza que Ele entra na guerra, que Ele vai entrar com providência na nossa vida. Então a primeira coisa que nós temos que aprender a discernir é o porquê de nós estarmos passando por luta. Por que nós estamos passando por sofrimentos? É consequência de nossas decisões erradas, é consequência de coisas que nós fizemos sem consultar a presença de Deus,
Ou nós estamos sofrendo porque estamos servindo ao Senhor? Ou estamos passando por dificuldade porque o inimigo está se levantando contra nós? Nós precisamos ter, querido, essa revelação de que Ele está do nosso lado. Nós precisamos ser treinados espiritualmente, Rodrigo, para perceber a presença de Deus ao nosso lado. Nós nos apavoramos, nós nos afligimos quando surgem as dificuldades, mas mesmo sabendo que Deus está presente na nossa vida, nem sempre nós nos apercebemos desta presença, e o desespero às vezes toma conta de nós. À medida que nós vivemos nossa vida aqui nessa terra, igreja, o inferno se levanta contra nós. Nós passamos realmente por lutas, passamos por problemas, mas nós precisamos entender que existe um exército de anjos, um exército celestial, anjos guerreiros, com espadas desembainhadas, que Deus coloca ao nosso favor para lutar conosco a batalha. Aleluia. É interessante, queridos, que a gente lê isso na palavra, mas na hora da luta a gente não lembra. A gente lê isso na palavra, mas na hora da dificuldade a gente esquece essas coisas. Olha o que está escrito no Salmo 91, que todo mundo gosta muito, versículo 11. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. É uma promessa de Deus, aleluia. É uma promessa de guardar o nosso caminhar, a nossa jornada, de lutar conosco, de nos livrar dos dardos inflamados do maligno. É uma promessa de presença do Senhor ao nosso lado. Aleluia. Nós não estamos sozinhos. Nós não estamos desamparados. Apesar da oposição, apesar das barreiras, apesar das dificuldades, apesar até mesmo das nossas forças serem pequenas, Deus está do nosso lado. Aleluia. Eu quero que você encha o seu coração de fé. Encha o seu coração de fé. Saia daqui com essa convicção. Eu não sei o que você passou ou o que você vai passar, mas você tem que estar preparado para enfrentar as suas batalhas, sabendo que Ele está do teu lado, que Ele está ao nosso lado. E como diz a palavra, se Deus é por nós, se Deus é por nós, se Ele está do nosso lado, por que temos medo? Se Ele está do nosso lado, por que entrar em desespero? É claro, a gente fica sentido com as coisas, a gente fica triste com algumas coisas, porque nós temos sentimentos, temos emoções. Mas se Deus está do nosso lado, quem será contra nós? Quem pode contra os escolhidos de Deus? Diz a palavra de Deus lá em Romanos. Nada nos separa do amor de Cristo, de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas tem algumas coisas aqui, amados, que nós precisamos ainda aprender. Ou talvez relembrar, que, se você já sabe. Preste atenção. As batalhas que travamos contra as trevas precisam ser ganhas em primeiro lugar no reino espiritual. Você vai entender isso já já. Ninguém ganha uma batalha lutando com as armas da carne. Nós não conseguimos vencer com as nossas armas, com as nossas forças, com as nossas estratégias. Nós não conseguimos. As batalhas espirituais não. Pode ser que nas lutas humanas as nossas estratégias podem dar resultado, mas nas coisas espirituais não. Nós não conseguimos vencer com as nossas próprias forças. Pelo contrário, muitas vezes as armas que a gente usa acabam mais atrapalhando a nossa vida do que dando a vitória. O que é mais fácil? O que é mais fácil? Se controlar ou brigar? Mais fácil brigar, gente. A maioria das pessoas briga primeiro, depois se controla. Depois fala, por que eu falei? Alguns talvez mais pacientes, talvez alguns mais já maduros, já falam, não, eu me controlo, eu não brigo, mas
O mais fácil para a nossa carne é brigar primeiro. Vem a ira, vem a raiva, vem o nervoso, e a gente dá aquele respostão, e aí a gente depois se arrepende. O que é mais fácil? Dar a outra face ou dar um beijo? Ou dar o troco, melhor dizendo. É mais fácil dar o troco, né? Ele vai me pagar. Ele vai me pagar. O que é mais fácil? Pensar antes de falar ou falar sem pensar? Falar sem pensar. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? O que é mais fácil, dizer a verdade ou a mentira? Às vezes falar a mentira é mais fácil. Porque a verdade implica em posicionamento, e às vezes a gente não quer isso porque a gente não quer confronto. Então, parece que sempre vai ser mais fácil nós escolhermos a segunda opção. Nós somos seres carnais, e mesmo que a nossa vontade seja fazer a primeira opção, fazer o que é certo, nos controlarmos, dar a outra face, pensar antes de falar, perdoar, mas a nossa tendência sempre vai ser escolher a segunda opção. E Deus sabe disso. Deus conhece a nossa estrutura, diz a palavra. Ele conhece profundamente quem nós somos. Ele sabe profundamente quem nós somos. Olha o que Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Olha só, Gálatas 5, 17. Eu vou até pedir para vocês lerem comigo, para vocês entenderem a razão da batalha que existe dentro de nós. Gálatas 5, 17, leiamos juntos. 1, 2 e... E o Espírito contra a carne, e nesses opõe-se um ao outro. Olha, Deus está dizendo, eu conheço você. Eu sei que tem uma guerra acontecendo dentro do teu coração. Eu sei que o teu espírito entra em batalhas às vezes e você não consegue fazer o que deve fazer. Eu sei que é difícil para você às vezes vencer e escolher a opção certa nas tuas guerras. Ele está dizendo isso. Há uma guerra sendo travada, ele está dizendo. E esse é o retrato da nossa natureza. Esse é o retrato da nossa vida. E se nós não entendermos isso, nós sempre vamos ser levados para o lado errado da batalha. Se nós não entendermos que isso é uma guerra espiritual, nós sempre vamos deixar a natureza carnal tomar a decisão na hora da luta. E nós vamos tomar a decisão errada e nós vamos sofrer com isso. Agora veja o que o apóstolo Paulo escreveu, logo depois, no mesmo capítulo de Gálatas, versículo 24. Gálatas 5, 24. Leiam para mim, 1, 2 e... Com suas paixões e concupiscência. Outra tradução diz assim, com suas paixões e seus desejos. Os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Ele está falando assim, nós não podemos nos deixar levar por aquilo que nós sentimos. Nós não podemos responder de acordo com aquilo que estamos sentindo no coração. Você já viu falar, né? Melhor contar 10 vezes antes de dar uma resposta? Isso significa para e pensa. E se nós somos de Cristo, está escrito aí, ó, se nós somos de Cristo, nós crucificamos a nossa carne junto com as nossas paixões e os nossos desejos. Sabe, irmãos, crucificar a carne não é só não pecar, é também entregar lá na cruz do Calvário quem nós somos no íntimo, os nossos sentimentos, as nossas emoções, tudo aquilo que está guardado dentro de nós. Quantas pessoas sofrem terrivelmente, ano após ano, porque não conseguem se libertar de pensamentos, tristezas, angústias, mágoas e ressentimentos. Eu quero reler agora o texto de Mateus 12, 29, que eu li no começo, que diz assim, como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não maniatar ou manietar
o valente, saqueando então a sua casa? Manietar significa amarrar, manietar significa prender, imobilizar alguém. Quando você vai manietar uma pessoa, você imobiliza, impede aquela pessoa de se mover, de reagir, de fazer qualquer coisa. É a mesma coisa que colocar algemas nas mãos do inimigo, é a mesma coisa. E como nós podemos fazer isso? Como nós podemos impedir o agir do inimigo? Provocando as nossas emoções e os nossos sentimentos. Como nós podemos fazer isso? Fechando as brechas que existem em nossas vidas. Porque o inimigo sempre vai nos atacar, meus amados, nos nossos pontos fracos. O inimigo sempre vai nos atacar na nossa parte mais frágil. É onde ele sabe que nós não conseguimos suportar muito. É onde ele sabe que nós, às vezes, perdemos o controle. É ali que ele vai agir. Então, para que nós possamos amarrar a mão do inimigo, para ele não trabalhar contra nós, nós temos que cuidar destas brechas, fechar estas brechas, para que ele não encontre espaço na nossa vida. Ontem eu estava pregando à noite lá em Itaquera, e dentro da mensagem eu mencionei João 14:30. E eu já mencionei aqui algumas vezes, em muitas mensagens, esse versículo, porque ele é extraordinário. João 14:30, Jesus fala assim, olha, eu não vou... Ele estava já dando as últimas instruções para os seus discípulos. Ele já estava preparando os seus discípulos para a sua morte e para a sua ressurreição e ascensão depois para o céu. Então ele fala, já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo. Mas o que chama a minha atenção é o que ele fala no final do versículo. E nada ele tem em mim. Nada ele tem em mim. Aleluia. Quando ele diz isso, ele está dizendo, olha, não tem brecha na minha vida. O inimigo não vai encontrar ocasião. Ele não vai encontrar espaço, ele não vai encontrar oportunidade. Ele pode vir, mas ele não vai encontrar um meio de me atingir. Ele não vai encontrar uma maneira de me alcançar. É isso que Jesus está falando. Ele vai vir sim, ele vai se levantar sim, mas ele não pode encontrar aqui oportunidade. Ele não pode encontrar aqui brecha alguma para poder agir, para poder destruir, para poder atacar. Quando a palavra de Deus diz lá na primeira carta de Pedro que o nosso adversário anda ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar, por que ele fica rodeando? Ele está procurando o quê? Uma brecha. Ele está procurando uma brecha. Ele está procurando uma oportunidade. É como se ele dissesse, esse aí eu conheço, eu sei como que eu vou pegar ele. Porque eu sei qual é o ponto fraco dele. E a palavra está dizendo, nós precisamos agora cuidar disso. Precisamos tomar cuidado dessas brechas. Quando a nossa carne, queridos, quiser falar mais alto do que o Espírito Santo, lembre-se que Jesus Cristo já pagou o preço da tua liberdade. Jesus já pagou o preço da tua vitória. Tá? Você não precisa fracassar. Você não precisa perder. Você não precisa ser subjugado pelo inimigo, porque Jesus já pagou o preço pela tua vitória. Aleluia. Aleluia. Olha que palavra linda está escrita em Romanos capítulo 6, a partir do versículo 11. Romanos 6, 11. Eu vou esperar, lá, já está ali. Eu vou lendo aqui. Da mesma forma, eu vou ler até o versículo 14. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam os seus desejos. Olha só a palavra. Não permitam, por quê? Porque vocês têm que se considerar. O que é considerar? É dizer, eu preciso entender que eu não estou mais vivo para o pecado, eu estou vivo para Deus. Eu nasci de novo. Eu sou uma nova criatura. Aleluia.
E se eu nasci de novo, eu não sou mais o velho homem que tinha todas aquelas falhas, todos aqueles defeitos, e o diabo fazia o que queria da minha vida. Se eu nasci de novo, eu tenho uma nova existência, eu tenho um novo DNA, eu tenho as características de um outro pai. Antes o meu pai era o diabo, agora meu pai é Deus. E eu sou filho de Deus e tenho as características do meu Deus. Então ele diz: considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam, eu repito, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos desejos dele, do pecado. Não ofereçam, aí ele fala como fazer isso, não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam seus membros dos seus corpos, os corpos dos seus membros, os membros dos seus corpos, me perdoem, e a Ele como instrumento de justiça. E aí ele encerra no versículo 14, fazendo uma declaração fantástica, porque, versículo 14, olha, porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque vocês não estão mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Deus mente, irmãos, Deus mente, Deus mente, não. E Deus está declarando: olha, é possível você viver de tal maneira que o pecado não tenha domínio sobre a tua vida. Por que é possível? Porque você não está mais debaixo da lei. A lei só apontava o erro, mas não tinha poder de nos purificar do erro. Mas agora Jesus Cristo veio, morreu, e com o seu sangue, Ele não somente perdoou os pecados, mas nos purificou de toda injustiça, diz a palavra. A partir do momento que os nossos pecados foram confessados, nós aceitamos a Jesus, a injustiça que reinava sobre a nossa vida não tem mais poder sobre nós. Então é possível eu viver vitoriosamente contra as ações do diabo. Aleluia. E concluindo, em Gálatas 5,16 está escrito: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Outra tradução talvez pudesse dizer: andai em espírito, e não cumprireis o desejo da carne. Vocês não vão viver fazendo a vontade da carne, se nós andarmos em espírito. E o que é andar? O segredo é esse, viu, irmãos? O segredo da vitória é esse aí. Não é nada que eu possa fazer, não é força, não é capacidade, eu não consigo resistir, eu não consigo vencer. O segredo não está em nós, o segredo está no Espírito Santo de Deus. Então ele diz: eu tenho que andar em espírito, porque se eu andar em espírito, eu não vou atender os desejos da minha carne. Então esse é o segredo, é andar em espírito. E andar em espírito, aqui está falando do Espírito Santo de Deus, está se referindo ao Espírito Santo de Deus. Mas para andar no espírito, você precisa ser cheio do Espírito. Como que eu vou andar em espírito se é a minha carne que manda? Como que eu vou andar em espírito se são as minhas vontades que dominam? Como que eu vou andar em espírito se o que eu quero está na frente daquilo que Deus quer? Como que eu vou andar em espírito? Para que eu possa andar em espírito, eu preciso negar a mim mesmo e ser cheio do Espírito Santo. Esse é o segredo para a nossa vitória. Esse é o segredo para a vitória da igreja. Esse é o segredo para a nossa vida, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Sabe, é uma questão de sabermos, de entendermos que espírito que está agindo em nossa vida. Tem a história de Davi e Saul, e diz a palavra de Deus que um espírito mau às vezes tomava a vida de Saul, e ele ficava perturbado. Vocês já conhecem a história. Ele ficava perturbado, o demônio vinha e começava a dominar a vida de Saul, ele ficava aflito, desesperado. E aí então descobriram que havia um jovem chamado Davi, sobre o qual estava o Espírito de Deus. E Davi vinha com a sua harpa, um pastorzinho, jovem, menino ainda, franzino talvez,
Não fraco, porque ele era um pastor de ovelhas, ele andava o dia todo pelos campos com seu rebanho, mas talvez muito, ele era o mais novo dos filhos do seu pai. Mas o espírito que estava em Davi era diferente do espírito que estava em Saul. Então, quando Davi começava a adorar a Deus com a sua harpa, o espírito mau que estava em Saul saía, ia embora, e Saul ficava liberto. Nós precisamos entender qual é o espírito que está agindo na nossa vida. Quando eu quero brigar, que espírito que está trabalhando? Quando eu quero responder, que espírito que está trabalhando? Quando eu quero me vingar, que espírito que está trabalhando? Eu preciso parar e pensar. Eu não preciso ficar pedindo para o pastor me orientar a esse respeito. Olha, eu estou perdendo a paciência. Eu estou a ponto de causar um problema. Estou a ponto de brigar. Que espírito é esse que está trabalhando na minha vida? E aí você vai ver, não, esse espírito não é o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus é um espírito de paz, é um espírito de alegria, é um espírito de bondade, aleluia. Então eu não quero esse espírito sobre mim, eu quero o Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Os seus desejos, os seus sentimentos, os seus medos, os seus preconceitos não são você. Essas coisas não são o retrato da tua vida. São coisas que fazem parte da minha natureza carnal, mas isso não é o meu retrato. Não foi assim que Deus me criou e não foi para isso que Deus me criou. Deus me criou para ser abençoado. E Deus me criou para ser um abençoador também. Aleluia. E é importante entender isso, meus queridos, porque às vezes a gente fala, poxa, eu não consigo, eu sou assim mesmo. Nós tivemos uma família no nosso rebanho e o marido uma vez falou, olha, eu já cheguei, tenho mais de 50 anos, eu sou assim mesmo, eu não mudo mais. Que triste é a situação de uma pessoa que desiste. Que triste a situação de uma pessoa que fala, olha, eu não consigo. E se esquece que tem toda a provisão da parte do Senhor Jesus para dar a Ele a vitória. Quando você sentir coisas que não são boas, quando sentimentos ruins vierem no teu coração, faça uma oração, fala, ó, isso aqui não é meu, isso aqui não é a minha vida, isso não faz parte de mim, porque eu sou nova criatura, eu nasci de novo, eu sou nova criatura, e o Espírito que atua na minha vida agora é o Espírito Santo de Deus, aleluia. Quando alguém diz, pastor, eu não consigo me libertar, eu não consigo me controlar, e quando a pessoa diz, ela está dizendo, pastor, eu estou preso, eu sou um prisioneiro disso. Já comentei há tempos atrás aqui de um obreiro que, sabe, pavio curto, brigava por tudo, criava inimizades com todo mundo. E eu fui falar com ele, ele falou, pastor, isso é por causa do meu sangue espanhol, eu sou estourado mesmo. Eu falei, então você precisa nascer de novo, porque o sangue que importa na nossa vida não é mais o sangue da nossa origem terrena, o sangue que comanda a nossa vida é o sangue de Jesus, Ele nos purifica. Aleluia. Louvado seja Deus. E se você diz isso alguma vez, você está indo contra a palavra de Deus, porque a Bíblia diz, onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Onde há o Espírito de Deus, há liberdade. Então, se você quiser vencer as tuas batalhas, quer vencer as tuas guerras, começa a buscar a unção e a plenitude do Espírito Santo de Deus. Começa a clamar a Ele, começa a orar a Ele, fala, Senhor, eu quero ser cheio do Teu Espírito, aleluia. Os meus medos, os meus sentimentos, os meus vícios, eles podem ser vencidos pelo Espírito Santo, os meus preconceitos podem ser derrubados, as minhas ansiedades também podem ser eliminadas, aleluia. Porque eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu vou vencer, não vou vencer porque eu sou forte, eu vou vencer porque eu quero o Espírito Santo de Deus na minha vida.
Aleluia. E aí a gente vai poder cumprir o que diz a palavra de Deus. Lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Pastor, eu estou desesperado, lança sobre ele. Pastor, estou nervoso, lança sobre ele. Pastor, estou triste, lança sobre ele. Vai lá, vai aos pés da cruz e fala: Senhor, eu estou passando por tudo isso, mas a tua palavra assegura que eu já venci em teu nome todas estas coisas. Então me enche da tua presença, enche-me do teu Espírito Santo, aleluia. A nossa carne pode ser vencida, a nossa carne pode ser derrotada, desde que nós aprendamos a ser cheios do Espírito Santo de Deus. E andar em espírito, querido, é muito mais do que ser crente. Andar em espírito é muito mais do que frequentar a igreja. Andar em espírito significa ter comunhão com Ele todos os dias da nossa vida. Você não vai passar orando o dia todo, todos os dias. Você não tem tempo para isso. Alguns têm mais tempo do que os outros, mas ninguém consegue. Mas eu posso ter comunhão com o Espírito Santo de Deus todos os dias da minha vida. Glória a Deus por isso. Todos os dias. Todos os dias, todos os dias. Então, queridos, lance sobre ele a tua ansiedade. Lance sobre ele a tua preocupação. Derrama a tua alma aos pés dele. Derrama o teu coração. Peça ajuda de Deus. Peça ajuda do Espírito Santo. Fala: Espírito Santo, vem me ajudar. Vem me ajudar, Espírito Santo. E com toda certeza, ele virá ao teu encontro e vai te socorrer. Ele vai te fortalecer. Ele vai alegrar o teu coração. Oh, aleluia. Vá aos pés dele. Josué estava prestes a enfrentar uma batalha terrível. Ele tinha conhecido Deus no deserto, o Deus que mandava o maná, o Deus que fez sair água da rocha, o Deus que abriu o mar vermelho para o povo a passar. Ele conheceu Deus desse jeito, mas agora ele está diante de uma grande batalha. Ele é o líder, ele é o responsável ali por aquela luta, ele que tem que comandar o exército. E de repente aparece ali um varão com a espada estendida, e ele fala: bom, esse eu não conheço, eu conheço o que abre, faz jorrar água da pedra, eu conheço o que abre o mar, mas quem é esse com a espada? Você é do nosso inimigo? Não, eu sou o Senhor, eu estou contigo para vencer com você a tua guerra, a tua batalha, aleluia. Às vezes o desespero não nos deixa enxergar as coisas de Deus. Por isso nós temos que abrir os olhos espirituais para entender a vontade do Senhor. Amém? Que gostoso falar das coisas de Deus. Que gostoso que é constatar na Bíblia Sagrada as respostas para as nossas necessidades. Vamos clamar pela presença dEle? Vamos clamar por Ele agora? Vamos falar: Espírito Santo, eu quero a tua presença. Espírito Santo, eu quero que tu me enchas agora, que tu enches o meu coração. Eu quero vencer a minha natureza carnal. Eu quero vencer as minhas fraquezas. Eu quero vencer as minhas limitações. Eu quero andar em vitória. Eu disse no começo que as nossas guerras espirituais têm que ser vencidas primeiro no reino espiritual, mas Efésios declara que a partir do momento que nossa vida está nas mãos do Senhor, nós estamos assentados com Ele nos lugares celestiais. Todo o resto está debaixo dos nossos pés, debaixo dos pés da igreja. O inferno, o pecado, os demônios estão debaixo dos nossos pés, e nós podemos vencer porque nós estamos assentados com Cristo. Você não está sozinha, você não está sozinho, você está com Ele, assentado nos lugares celestiais. Lá está a tua vitória, lá está a tua bênção, lá está a tua conquista, aleluia. Se você puder, coloque-se de pé.
Como eu disse no começo, vamos entender coisas que talvez não entendíamos ou lembrar as coisas que nos esquecemos. Pastor Getúlio deixou com bastante clareza, através da abertura do culto desta noite, que a presença dele aqui é uma realidade. A presença dele aqui é uma realidade. Você pode não estar vendo, você pode não estar percebendo, você pode até não estar sentindo nada, mas ele está neste lugar, ele está aqui nesta noite. Aleluia! E se você fizer como Deus falou para Jeremias, clama a mim, eu vou responder para você. Busca a minha face, eu vou responder para você. Busca a minha presença e você vai sentir que eu estou do teu lado agora. Começa a clamar ao Senhor, começa a derramar tua alma na presença do Senhor e fala: Senhor, vem me encher do teu Espírito Santo. Namasuri alabashara bacandelebas. Orianda sarabatara malashara bacandalabaia. Leriandas taramashuri andalabas. Aleluia, aleluia, aleluia. Há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber que o Senhor está no nosso meio. Esta doce presença, esse doce Espírito está neste lugar, para que você saia daqui diferente do jeito que você entrou. Clama a mim, diz o Senhor. Clama a mim, busca a minha face. Labarachandere malarasa. Aleluia, 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 aleluia. Oh, maravilhoso Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, vem encher os corações. Ajuda-nos, Senhor, a nos esvaziar, para que o Espírito nos encha. Ajuda-nos, Senhor, a jogar fora dos nossos corações tudo que não te agrada, para que o teu Espírito nos encha da sua presença santa. Glória a Deus. Aleluia. Ele está aqui andando, Ele está olhando, Ele está ouvindo a tua oração, Ele está escutando o clamor. Ele está escutando a tua oração agora. Ele está andando aqui no nosso meio agora. Louvado seja Deus. É só você abrir tua boca e o teu coração. É só você abrir a tua boca e o teu coração. Aleluia. Que Ele vai entrar, Ele vai encher, Ele vai limpar, Ele vai trabalhar na tua vida. Aracandalabalassai, alalamassanderei. Vamos amarrar agora as mãos do valente. Vamos amarrar, fechando as brechas, deixando o Espírito tampar, deixando o Espírito nos limpar, deixando o Espírito trabalhar. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você entendeu, você recebeu a palavra, você está alegrando o seu coração na presença do Senhor. Deus não está falando para você sentir nada, Deus está falando para você crer. Ah, pastor, eu não estou sentindo. Ele não está mandando sentir, Ele está mandando você crer.
Crê na palavra, creia na palavra, creia na palavra. Oh, Santo Deus da palavra, oh Espírito da palavra, confirma nos nossos corações a tua vontade, o teu propósito. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém.